Bom dia, meus irmãos e amigos de todo o Brasil. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada. Qualquer lugar que você estiver, eu desejo de coração um abraço. Você que tem me assistido, tem me acompanhado durante esses indo para 3 anos, que eu estou aí gravando novos vídeos e colocando neste canal. O meu nome é Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra. E o tema é esse: o homem também é um Deus? Sim, o homem também é um Deus. É um Deus com D minúsculo. Mas como você pode dizer isso, irmão Nilson? Porque está aqui dentro deste livro. Eu não falo nada do meu achismo, porque eu penso, porque eu vejo, porque eu creio assim, porque eu sinto assim. Eu vou muito dentro desse livro. Eu tenho alguns conhecimentos aqui dentro desse livro. E eu falo segundo o que está dentro desse livro, como o apóstolo Paulo disse em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo também citou isso, segundo as Escrituras. Então, tudo que Paulo dizia, ele dizia baseado nas Escrituras, nos escritos sagrados que já estava escrito há muito tempo atrás. Então, hoje, eu vejo muita coisa que não está dentro desse livro e são ensinados dentro desses movimentos chamado igreja. E o que eu quero dizer a você, nesse momento que me assiste, é: o homem também é um Deus, sim. Porque nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, segundo os Coríntios, no capítulo 4, diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade, para que não possa resplandecer a glória da imagem de Deus sobre a vida desse povo. Então, quem é este Deus? Ele diz o Deus desse século. Então, não vamos dizer que o Deus desse século pegou de Moisés? Sim, porque Moisés já tinha morrido há dezenas de séculos atrás. Mas a lei de Moisés, ela continuava. E os homens continuavam pregando e ensinando a lei de Moisés, impedindo que a imagem da glória de Cristo resplandecesse sobre a vida daqueles que ouvia a mensagem do apóstolo Paulo. Então, por isso que ele escreveu que o Deus desse século, eu não digo daquele século, mas até dos séculos vindouros, do século em que nós estamos hoje, o século 2021, ele continua cegando o entendimento da humanidade, porque a humanidade continua sendo escravo dentro dessas religiões, continua dando dinheiro para manter a riqueza desses homens. Esses homens faturam milhões e milhões em cima deste povo, usando o que é mentira. Sendo que aqui dentro desse livro você não encontra Deus pedindo dinheiro para ninguém. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de nada seu. Porque Ele é autossuficiente para tudo. Nós precisamos de Deus em tudo, mas Deus não precisa de nós para nada. Então, nós que recorremos a Deus, mas Deus não. Porque tudo que Deus fez está cumprido. O homem faz uma coisa hoje e vem aperfeiçoando. O carro, o primeiro carro que foi feito,
saiu no fim do século XIX e até hoje não se aperfeiçoaram o carro. Estão sempre aperfeiçoando o carro, aperfeiçoando... Quer dizer, então a tecnologia não se aperfeiçoou até o dia de hoje. Estão sempre buscando. Deus fez uma vez e parou. Deus não precisou mais repassar nada mais do que ele fez. O que ele fez e está feito e acabou. Então tudo, por isso que Jesus disse, tudo está pronto, tudo está determinado, tudo está consumado, não há nada mais. Vai voltando para a mensagem. O Deus com letra minúscula. Maiúscula é Deus. É o homem. Nós podemos encontrar o próprio Jesus no capítulo 10 e versículo de número 33. Você tem que ler o texto e o contexto. Pega ali, você pode começar ali desde o versículo 32 do capítulo 10 de João. Você pode encontrar ali, o povo pega pedra para atirar em Jesus. E Jesus disse assim, por que vocês querem me apedrejar? Ele diz, você sendo homem, se diz Deus, filho de Deus. Por isso que nós queremos te apedrejar. Jesus disse, não está escrito na vossa lei que o homem também é um Deus? Então nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que desde os tempos antigos, muitos deuses existiam, muito antes da nação de Israel surgir, muito antes de Abraão. Surgiam muitos deuses, e assim por diante, deuses e deusas, como a deusa Diana, lá dos Efésios, onde fizeram um grande templo, fazia a imagem dela e dava um grande, era comercializada. E Paulo chegou ali e teve um problema naquela cidade, porque aquele povo ganhava muito lucro, tinha muito lucro com essa deusa. Então isso, o deus Moloque, que era queimado as crianças, oferecer sacrifício, o deus Baal, né? Deus de Eclon, tantos deuses que existia naquele tempo. E o homem é um Deus, não um Deus, com letra maiúscula. Quando Deus apareceu lá no Monte Sinai, parece que está ali no capítulo 3 de Êxodo, ele aparece a Moisés e ele diz, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por que Deus disse isso? Porque havia muitos deuses. Eu não ia chegar perto de Moisés e falar, eu sou um Deus. Mas que Deus é você? Então, quando ele disse, eu sou Deus dos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então, lembrou Moisés que já de boca em boca já se falava, não tinha nada registrado, não tinha um livro como esse para registrar, mas era contado de boca em boca. Então um contava para o outro contava para o pai, o filho, o neto, o bisneto e assim por diante, chegou até Jacó. Jacó contou para os seus filhos contou para sua geração que estava no Egito e assim vem vindo. Então Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. E nós sabendo que o homem é também um Deus, nós encontramos no Salmo 82, versículo 6, que o homem é um Deus. Nós encontramos em Daniel, lá parece no capítulo 2 de Daniel, nós encontramos o rei Dário falando a Daniel, o seu Deus é um Deus dos deuses. Por quê? Porque existiam muitos deuses. Quando Jonas estava dentro daquele navio, e aquele navio começou a ser atacado, Deus começou agora ali derramar a sua ira sobre aquele navio, porque Jonas estava em desobediência. E Jonas desceu e foi deitar e dormiu no porão daquele navio. E veio uma forte tempestade sobre aquele navio, chacoalhando, balançando, e isso começou a jogar a carga
daquele navio, para ver se aliviava, porque eles viram que aquele navio ia ao fundo do mar. Mas eles viram que aquilo estava fora do comum. Como é que tão de repente veio essa fúria sobre este navio? Aí eles lançaram sorte, a sorte caiu em Jonas. E eles lembraram que tinha um homem estranho ali no meio deles. E eles desceram até o porão e encontraram Jonas dormindo. Perguntaram: Jonas, homem, quem é você? De onde você é? Para onde você vai? De onde você vem? Ele diz: eu sou hebreu, sirvo o Deus que fez o céu e a terra. Porque eles disseram: todos nós já invocamos o nosso Deus, mas nada adiantou. Aí Jonas disse: me atire no mar, porque eu sou culpado de tudo isso. Vocês conhecem essa história, que está lá logo no primeiro capítulo de Jonas. Vocês vão encontrar essa história. E o mar se acalmou. Então nós podemos ver que muitos deuses existiam naquele tempo. Então eu pergunto, volto a perguntar, o homem também se coloca como Deus. O homem quer ter poder. O homem não quer só dinheiro. Além do dinheiro, o homem quer fama, o homem quer poder, o homem quer domínio. Vocês não veem aí muita gente rica entrando na política. E dentro da política, ele não quer ser apenas um senador, um deputado. Ele quer crescer lá dentro. Ele não quer ser apenas, somente ele quer chegar ao cargo mais alto que existe dentro da política. Por quê? Porque o homem quer poder. E dentro das chamadas igreja, o homem também quer poder. Ele entra dentro da igreja, tal, da chamada igreja, tal, como eu já disse, que igreja é vida. Ele entra dentro desses movimentos chamados igreja e lá dentro ele começa a crescer. Vai a diácono, vai a presbítero, vai a evangelista, vai a pastor, mas ele não está contente. Ele quer chegar a presidente do campo. Ele vai a presidente do campo, mas ele não está contente. Ele quer chegar a presidente da convenção. É ele quem domina as convenções, os grandes encontros, nos estádios, no ginásio. O homem quer crescer, mas todo poder está nas mãos de Deus. O homem não tem poder nenhum. O homem não tem poder nem sobre a sua própria vida. Ele não domina nem a sua própria vida, mas isso é o que ele quer, ter poder. Então foi por isso que o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento do povo. E eu, por falta de conhecimento, como eu já disse para vocês, o cargo mais elevado dentro desse movimento chamado igreja, eu ocupei. E eu preguei algumas vezes esse texto. E eu dizia que o Deus desse século era o diabo. Que o diabo cegava a mente do povo, para o povo não aceitar Jesus como Salvador e ir para o céu. Era o que eu entendia naquele tempo. Mas hoje eu entendo que o Deus que Paulo falava era o Deus que vinha lá de Moisés. Que Moisés ensinou a lei, 613 mandamentos, que até fazer o bem era pecado. Não podia fazer nenhum bem. E isso entrou na cabeça dos israelitas. Não podia nem mesmo fazer o bem. Foi por isso que eles mataram o próprio Filho de Deus, por causa disso. Então, os homens, Paulo, os demais apóstolos, como Timóteo, como Apolo, ia pregando, e eles vinham atrás, desfazendo aquilo que Paulo e os demais apóstolos pregavam, dizendo que eles tinham que circuncidar, que eles tinham que guardar o sábado, que eles tinham que observar todos os mandamentos da lei, tinham que passar pelo batismo, a purificação,
tinha que ser apresentado suas crianças, eles tinham que participar da Páscoa. E Paulo dizia que isto foi lá na lei de Moisés. Então Deus desse século que Paulo pregava vinha do próprio Moisés. E aquilo entrou na cabeça dos homens, os homens ficaram com isso e até o dia de hoje. Você vê muitos, a maioria dos movimentos por aí, é um Deus que está cegando o entendimento do povo para que não resplandeça a graça sobre a vida deles. Eu conheci a graça em 2020, eu, mais a minha esposa, e nós somos libertos hoje. Nós não damos mais dinheiro para este povo, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa de nada de nós. Ele não precisa de favor nosso. Está no capítulo 17, 25. Deus não carece nada. Nada, nada. Não, mas Deus não exige nada. Deus exigiu de Israel, porque nós, gentil, não temos lei. Romanos capítulo 2, versículo 14. Nós não temos lei nenhuma. Nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Se você gostou dessa mensagem falou o seu coração, que você sabe que existe um único Deus verdadeiro. Curte essa mensagem, inscreva nesse canal e eu estou todos os dias trazendo mensagem para a edificação da nossa vida. Graça e paz. Tchau, tchau.